dia, galera. Domingão. Tá aí esse dia maravilhoso. Sol nascendo entre os prédios. Taubaté. Tá aí. Dia maravilhoso e vamos que vamos. Vamos descer 6 da manhã. Descer pra tomar um café. Pra poder ir às atividades. Vamos arrumar. Vamos que vamos. Bora tomar um cafezinho. Tô aqui no elevador, chamei o elevador. Aguardar pra descer. Na verdade, pra subir pra tomar um café, né? Vou ter que pegar um lance de escada ainda, que esse elevador não sei o que tá acontecendo. Tá indo até o 9º andar, onde é o refeitório. Vamos subir. Eu tenho que ir até o 8. Do 8 ainda subir um lance de escada. Tá, vamos lá. Tomar aquele café gostoso. Aquele café delicioso. Vocês vão ver só. Vambora. Pegar o lance de escada. Isso aí, vamos tomar um cafezinho. Edson já tá aqui botando o café dele. Eu tô depois de você. Olha só esse café. Nossa, é 706. Tomar um cafezinho. Eu vou pegar leve hoje. Vou na saladinha de fruta. Onde pega a caneca da... Vou pegar leve. A leve, tá bom. Bavinha pegando leve. Ó, só um ovinho de manhã, entendeu? Bem light, proteína pura. Ovo no... Entendeu? Soraya, não tô saindo da dieta não. Esse ovo aqui é feito no... Cocheiro, água. Na água, isso aí, sem gordura. Natureza. Cidadã natureza. Fez amizade com todo mundo e foi embora. E vamos que vamos. Edson tá aí, depois de pegar uma frutinha, ele falou que é igual passarinho. Claro, pô. Tem que ser assim, né? Da onde vai já? Lá no canto lá. Bom, gente, cafezinho, tá aí, só a ícone. É só pra tu ficar olhando pra ela, né? Tá aí, ó, ícone, né? Edson, Alcântara, eu. Vamos que vamos aí, tomar esse nosso cafezinho da manhã, que é o primeiro alimento do dia. Hoje é domingo, nós estamos aí assistindo a missa com o padre Marcelo Rossi. E vamos que vamos. Aí, Senhor. Senhor. E tem mel ali, mel também é uma vitamina danada, não valeu. Fala galera, beleza? Quero mais. Bom, gente, vocês viram aí, já acompanharam, eu tomei meu café, tudo legal. Agora nós vamos pro sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós vamos lá pro Monteiro Lobato e vamos logo depois pra Aparecida. A galera já tá preparada aqui com as malas prontas. Aí, ó. Todo mundo já se aprontando pra gente sair, né?
Daqui a pouco sair para fazer as últimas provas aí, as últimas avaliações. Grau. Mas minha vontade é ir de porte. Aí, Osvaldo. Ih, rapaz, você é maneiro, hein? Edson, vai lá dar um jeito na sua botina lá. Olha lá. Show de bola, galera. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Alô, alô, O Realengo. Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Moradores da favela. Aquele abraço. Todo o povo da Portela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele abraço. Valeu, valeu. É disso. Só alegria. Aí se a gente pode, vai. E ela é. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua assim. Alô, alô, fevereiro. Aquele abraço. Coitado, não consegue atender ninguém ali. Então, gente, olha só. Vamos cantar uma música que retrata a gente. Favela. Não, senhora. Estamos à vontade. Retrata você. Nós somos favela. Helena, vamos ter que interná-la de novo. Dani, vai etiquetando, Dani, vai etiquetando, vai conferindo as malas, já vai. Valeu, galera. Galera, vamos que vamos, né? Todo mundo entrando no busão. Partiu. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, gente, agora vamos desembarcar. Vamos aqui no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa amiga Flávia vai apresentar o tema dela, que é aqui, e vamos acompanhar. Me solta que toda hora nessa porta me Tá aí todos os temas. Aí, galera. Olha que detalhe, gente, fogão a lenha vai te mais fácil. Ih, rapaz, fogão ali é bom. Aí a toquinha da peruca da Emília, gente. Faltam 5 minutos para abrir, então vocês podem. E aí, que show. Aqui. Aí, fantástico. Muito show. Show de bola. Vamos aguardar abrir aqui, né, pra nossa... Aqui, ó. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá aí. Show. Bom, galera, vamos entrar aí. Vamos entrar agora aqui no sítio, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí achei isso assim. Poderia fazer a festa da noite? Pula da árvore aí, ó. Opa! Não, aí é outra história, né? Bom dia, senhores passageiros. Eu sou o guia Carlos Eduardo, também conhecido como Dudu. E hoje vou apresentar para vocês o berço de Monteiro Lobato, que é essa maravilhosa cidade de Taubaté. Vou falar um pouquinho da cidade. O município de Taubaté é um município do interior do estado de São Paulo, localizado aqui na região do Vale do Paraíba, a 130 km da capital. Recebe o apelido, né, de capital da literatura infantil, graças ao nosso famoso escritor brasileiro, Monteiro Lobato. Lobato foi um precursor dessa literatura infantil, criando uma linguagem simples para as crianças, num mundo onde a fantasia e a realidade andavam de mãos dadas. Uma das suas obras mais famosas é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual nós estamos, onde ele cria sítio que ele herdou de seu avô, né, foi inspirado num sítio real, a obra dele é inspirada nesse sítio real, que ele herdou de seu avô, Visconde de Tremembé, e no qual ele passou a parte da sua infância, passava as suas férias, vivia suas aventuras aqui.
Alguns de seus personagens que ele cria, né, tem figuras reais, né, figuras humanas, e outras figuras fictícias do nosso folclore, né, figuras folclóricas. Dentre esses personagens, eu queria destacar dois. Um que é o Pedrinho, personagem com o qual ele se identificava enquanto criança, que ele vivia as aventuras aqui, um menino corajoso, valente, sempre em busca de aventuras. E outro bastante interessante de falarmos é a boneca Emília. Aquela boneca de pano falastrona, cheia de opinião, cheia de vontade própria, que por muitas das vezes deu voz a Monteiro Lobato. Lobato gostava de publicar temas da atualidade, que às vezes eram um pouco polêmicos, falava sobre política, exploração de petróleo, e sempre que a opinião dele pudesse divergir um pouco do senso comum, um pouco dali, causar um certo alarde, ele colocava essa opinião na voz da boneca. Afinal de contas, a boneca é isenta de pecado. Ninguém ia olhar para a boneca com maus olhos o que ela dizia, o que ela falava, sempre tiravam por menos. Por isso, por muitos escritores hoje, a boneca Emília não é vista só como um personagem, mas sim como um alter ego de Monteiro Lobato. Podemos dizer também que Lobato ele foi responsável, né, assim, ele contribuiu muito para reavivar o nosso folclore. Né, porque com o passar do tempo, essas histórias vão caindo no esquecimento. As histórias que eram conhecidas como histórias de preto velho, que eram passadas de geração para geração, para quem é do Nordeste, como eu sou, da minha família a gente conhece como histórias de Trancoso, não sei se alguém já ouviu falar. São histórias que vão passando, né, de geração para geração, mas que com o tempo vão caindo um pouco no esquecimento. Lobato não só reaviva essas histórias, como agrupa. Porque tem histórias que são mais fortes na Amazônia, como Boto Cor-de-Rosa, outras mais no Nordeste, como Uma Mula Sem Cabeça. Então ele não só reaviva isso, como agrupa numa só literatura e em um só sítio, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Lobato, podemos dizer também que assim, ele não só enriqueceu a literatura infantil, como também contribuiu muito para o nosso folclore e para a cidade de Taubaté, que hoje conta com a FLIT, que é a Feira de Literatura Infantil de Taubaté, que tem ocorrido anualmente, que atrai centenas de turistas todos os anos, e o Museu Monteiro Lobato, que abriga aqui, e o sítio Pica-Pau Amarelo, que abriga o Museu Monteiro Lobato, funciona de terça a domingo, de 9 às 17. Agradecendo de todos. Valeu, arrebentou! Agora a Flávia vem pra cá. Uhul! Vamos lá, Flavinha! Bora. Alguém segura minha bolsa? Segura. Sim, segura aí. Sobe, agora Eu outra subo. imagem, Tá. vendo? Calma que ainda tem mais gente. Vamos lá, Flávia agora vai apresentar. Né, aqui que eu subo. Aqui. Parado nas... Olha só, posso falar? Eu preciso que vocês me acompanhem numa coreografia, porque vocês estão Sobe muito mais um, adultos. sobe mais um, você vai cair, sobe mais Eu quero um. que vocês voltem a ser crianças. A gente está aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo e a gente precisa resgatar esse espírito infantil de pureza. Então faz de conta que o chão tá tremendo, tá? E para se salvar, a gente só pode colocar um pezinho no chão, de uma vez. Então assim, se salva daqui, se salva de lá. Vamos lá, gente! Salva Uhul! Salva de lá! A gente vai encaixar essa coreografia no refrão, tá? No refrão, Sítio do Pica-Pau Amarelo, versão 2018. Todo mundo já fez aquele... Não, porque a música não é desse ano, a música é de 2018, entendeu? Então assim, ó, eu vou fazer com a mãozinha assim, ó. Cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com o bracinho, gente. Cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cadê o pulinho que eu não tô vendo? Cuidado Que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Bem-vindos ao sítio do Pica-Pau Amarelo, o mundo encantado de Monteiro Lobato, mais conhecido como Museu Histórico Folclórico Pedagógico aqui de Taubaté. Bom, isso tudo aqui é uma pequena porção do que realmente era a fazenda do avô de Monteiro Lobato, o Visconde de Tremembé. Homem poderoso, senhor de muitos escravos, homem que realmente era a diferença aqui em Taubaté, né? Eu cansei, tô fora de fora. Bom, podemos observar que nesses 20 mil metros quadrados ainda está preservado um grande casarão colonial. Podem observar
que as janelas e portas são enormes. Oh, Flávia, mas moravam gigantes aqui? Não, não moravam gigantes aqui. Simplesmente porque antigamente era necessário esse tipo de construção por causa da ventilação, para ventilar e também para entrar a luz do sol. Podemos observar que a construção é de pau a pique e taipa de pilão. Que é o revestimento, tá? Não está Se fosse visível. só o pau a pique, nós veríamos a madeira e o barro. Como tem o revestimento, tem esse nome. Esse casarão é do século XIX, mais ou menos 1850. Lá dentro temos um museu, um pequeno museu onde podemos encontrar as obras mais famosas de Monteiro Lobato, algumas telas pintadas por ele e a atmosfera do sítio, porque lá tem o fogão, tem os utensílios. Então entrar dentro da casa é como se nós estivéssemos entrando no livro de história. Viajando no tempo, literalmente. Bom, mas eu tenho que falar uma coisa muito importante e dar o louro a quem tem. Hoje, se nós temos esse espaço preservado, tombado, é graças a um amigo, colega de trabalho, jornalista, chamado Oswaldo Barbosa. Ele botou os documentos da casa debaixo do braço e na outra mão, diz a lenda, que ele comia sempre um sanduíche de mortadela. Então ele foi lá na Secretaria de Cultura, pediu que o secretário analisasse com carinho os documentos e que preservasse o espaço para que a memória de Monteiro Lobato não fosse perdida. E aí foi acatado o pedido do grande jornalista, do persistente jornalista, e ele conseguiu fazer com que esse espaço fosse preservado para gerações futuras. Bom, temos árvores frutíferas, o casarão colonial, o coreto, as imagens dos personagens, Saci Pererê, Dona Benta, Emília, Tia Anastácia, Visconde de Rabicó, Marquês de Rabicó, entre tantos outros. Bom, o Monteiro Lobato era um escritor, a princípio, crítico, que escrevia para o público adulto. Mas em uma certa fase da sua vida, ele cansou de escrever para os adultos. Ele falou que gostaria de escrever um livro onde as crianças pudessem estar dentro dele. E surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas, na época que surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a obra, tem uma curiosidade que hoje em dia é impensável a gente falar sobre ela, mas realmente aconteceu. Os livros de Monteiro Lobato foram considerados muito usados para a época. E a igreja mandou recolher os livros das bibliotecas. Por quê? Porque a Emília era casada com o Marquês de Rabicó. Em certo momento, a Emília quis se divorciar dele. Então, pelo fato da Emília ter decidido se divorciar do Marquês de Rabicó, a igreja achou aquilo, não pode, uma época onde o divórcio era inaceitável. E Monteiro Lobato foi considerado uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo, que não condizia o que a sociedade vivia naquela obra. Então, seus livros foram recolhidos e diz a lenda que foram até queimados, isso aí eu não sei. Bom, eu acho que vocês já tiveram uma pequena pincelada do que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu peço que vocês curtam o máximo possível este lugar, porque é único e eu tenho certeza que fez parte da infância de cada um de vocês. Uhul! Te pega dali, te pega de cá. Bom, gente, tem mais uma pessoa que é extremamente importante dentro da cidade de Taubaté. Muita gente já ouviu falar, mas poucos conhecem. João, eu gostaria que você apresentasse esse personagem que não é do sítio, mas que é muito importante para a cidade de Taubaté e para o mundo. Por favor, lá em cima. Vai sofrer no sol também. Vale ponto. Bom dia. Sem coreografia, por favor. Já pagamos mico suficiente. Bom dia. Meu nome é João Vitor. Vocês conhecem Mazzaropi? Eu conheço. Amácio Mazzaropi foi um fenômeno no cinema nacional. Ele atuou em 32 filmes
e bateu todos os recordes de bilheteria. Ele nasceu na cidade de São Paulo em 1912, começou no circo, no teatro, no rádio e na TV, mas o cinema sempre foi o seu maior desejo. Ele, além de comediante, ele foi diretor, produtor e roteirista. Alguns de seus personagens mais famosos e lembrados até hoje é o Jeca, Aparício, Chico Fumaça, Candinho. E quando Mazzaropi ele estava gravando o seu 33º filme, ele foi internado no Hospital Albert Einstein de São Paulo. E após 26 dias, ele morreu, aos 69 anos. Depois do seu falecimento, daí em diante, ele passou a receber muitas homenagens, até hoje ele é sempre lembrado pelos seus feitos. E em 1992, o João Roman Júnior decidiu fazer uma homenagem a ele, criando o Museu Mazzaropi, que está localizado na cidade de Taubaté. Nesse museu tem um grande acervo com mais de 20.000 itens, entre fotos, vídeos, roupas, móveis, equipamentos, que lembram bastante a Márcio Mazzaropi. O local onde está localizado esse museu, ele era uma fazenda, onde foram gravados alguns filmes de Mazzaropi. Outra homenagem que Mazzaropi também recebeu foi no ano do seu centenário, no Carnaval Paulistano, pela Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, com samba enredo Mazzaropi, o Adorável Caipira, 100 anos de alegria. E na ocasião a escola de samba terminou no 6º lugar. Agradeço a atenção de todos. Uhul, valeu, João! Show! Show de bola, galera. Essas foram as apresentações. Essa é uma maneira. Agora nós vamos entrar aqui no... Vamos entrar aqui no museu. Pessoal, podem acompanhar o Carlos, por gentileza, ele é o guia local, tá bom? Só façam silêncio, podem fotografar, filmar, mas... A ele aqui, gente, o Saci, a Dona Anastácia, a todo mundo aí. Show! Caramba! Show de bola! Bem, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Museu Monteiro Lobato, mais conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós aqui, pessoal, somos um museu, tá bom? Aqui não é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E uma das maiores perguntas que a gente mais recebe aqui é se foi gravado aqui. Não foi. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi gravado lá no Rio de Janeiro, no bairro de Guaratiba, Barra de Guaratiba, lá no Rio, pelo menos da década de 70 a 80. O da década agora dos anos 2000 foi nos estúdios cinematográficos da Globo. Essa casa aqui, pessoal, pertenceu ao Visconde de Tremembé, um dos grandes barões de café do século XIX ali. E o Visconde de Tremembé era o avô do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato nasceu nessa casa e passou a maior parte da infância dele aqui. O Monteiro Lobato nasceu aqui no dia 18 de abril de 1882 e passou a maior parte da infância dele nessa casa. Quando o Monteiro Lobato cresceu, foi para São Paulo para ingressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, porque embora muita gente não saiba, a formação acadêmica do Monteiro Lobato é bacharel em Direito. Mas o Monteiro Lobato ele não queria ser advogado. O sonho do Monteiro Lobato mesmo era entrar para a Escola de Belas Artes, ele queria ser pintor, ele queria ser um artista. Mas naquela época os artistas não eram bem vistos pela sociedade, eram tidos como boêmios, ébrios, vagabundos, e não ficava bem ao Visconde ter um neto artista. Então o Visconde pediu para que o Monteiro Lobato se formasse doutor. E o Monteiro Lobato
obedeceu o avô e ingressou na faculdade de Direito. A faculdade de Direito para ele foi muito importante, porque foi na faculdade de Direito que ele começou os seus primeiros passos em direção à literatura, fazendo muitos contatos no mundo literário. Foi na faculdade que Monteiro Lobato começou a escrever como hobby para os jornais da época. Ele escrevia contos, causas, crônicas, e assim ele achou um subterfúgio aí dentro da arte, na arte da escrita. Se formando em São Paulo, ele voltou para Taubaté e em 1908 ele casou com a dona Maria Pureza Castro da Natividade, a dona Purezinha, como ele chamava, com quem ele constituiu família e teve 4 filhos, a Marta, o Edgar, o Guilherme e a Ruth. O Edgar e o Guilherme vieram a falecer em torno dos seus 30 anos, vitimados pela tuberculose, restando só as meninas. Porém, das meninas, a única que casou foi a dona Marta, que casou, constituiu família, teve uma menininha chamada Joyce, hoje Dona Joyce, que reside nos Estados Unidos. Quando Monteiro Lobato se casa com a dona Purezinha aqui em Taubaté, ele pega a dona Purezinha e vai morar na cidade de Areias, pois ele consegue um cargo de promotor público lá. E morando lá em Areias, ele vai levando a vida e criando filhos, até que em 1911, 3 anos após o casamento, o avô dele falece, o Visconde de Tremembé, que era um homem de muitas posses. Ele tinha essa fazenda que media 66 alqueires e tinha outras fazendas. E deixa de herança para Monteiro Lobato a fazenda São José do Buquira, que fica aqui indo para Minas, saindo por Caçapava. Né? Vocês devem encontrar essa fazenda para visitação hoje em dia com o título fantasia de O Verdadeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Eles abrem lá para visitação também. Eu não posso me responsabilizar pelas informações que eles dão lá, tá bom, gente? Eles não têm nenhuma ligação conosco. Mas eles abrem para visita, vocês podem passar lá, ter um almoço na fazenda, passar um dia na fazenda, podem se hospedar lá também. Já o trabalho histórico eu não posso afirmar para vocês. O Monteiro Lobato, quando ele vai morar na fazenda, ele abandona aquela vida que ele nunca quis, que era a vida de advogado. Então ele vai ser fazendeiro, mas ele continua com aquela atividade dele que era a escrita, aquele hobby. Então em 1918, Monteiro Lobato, que era um homem de grandes ideias, tem uma ideia genial: escrever um livro. Ele junta os contos, os casos, as crônicas dele que ele já tinha escrito, escreve mais algumas e publica o seu primeiro livro, o livro Urupês, que é um livro composto de crônicas e é o livro onde nasce o primeiro personagem que se torna célebre do Monteiro Lobato, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele vem com uma crítica ao caipira da época, o caboclo, que não vivia nem dentro do mato, nem dentro da cidade, ele vivia sempre no limiar da cidade, sempre na fronteira. Toda vez que a cidade crescia e engolia a casa desse caboclo, ele deixava sua casa, seu casebrezinho, ia para a nova fronteira da cidade montar um novo casebre, porque ele não queria ficar dentro da cidade nem fora dela, ele preferia ficar no meio. Toda vez que ele fazia isso, ele ia carpinar o terreno, os metros de roçado dele, e para isso ele acabava causando queimada, porque roçar arrancava as ervas daninhas e tacava fogo. Com a queimada, o fogo se alastrava e atingia os fazendeiros. Vamos lembrar que Monteiro Lobato na época era fazendeiro, então Monteiro Lobato chama isso de a velha praga, porque era uma prática contínua de muito antes. Só anos depois que Monteiro Lobato refaz as pazes com esse Jeca Tatu, reconhecendo que o Jeca Tatu é o resultado de um problema de latifúndio. Então ele refaz as pazes com esse Jeca Tatu, lança um livro que foi ilustrado por Cândido Portinari, chamado Zé do Brasil,
que fala exatamente sobre esse problema de terra. Mas, voltando aí a 1918, Monteiro Lobato lança esse livro dele. Então ele vê que é impossível escrever livros no Brasil, pois nós não tínhamos editoras no país. Para você editar um livro, você tinha que mandar para fora do país. Monteiro Lobato tem outra ideia. Abrir uma editora no Brasil. Ele vende a fazenda dele e com o dinheiro da fazenda ele vai morar em São Paulo com a esposa e os filhos e abre a primeira editora do país, a editora Monteiro Lobato, né? Mas essa editora vem à falência depois de alguns anos, ele abre uma segunda editora, finalizando com a editora Brasiliense. Então, o total foram 3 editoras que ele fundou, né? Só a terceira que a gente conhece até hoje ainda existe, que é a editora Brasiliense. As 2 segundas editoras que ele abriu foram em sociedade com outros amigos, talvez por isso elas tenham sido funcionais. Monteiro Lobato não era muito bom administrador. Monteiro Lobato, assim que ele abre essa editora, ele começa a lançar os livros. E ele se joga na carreira também de tradutor. Hoje a gente tem livros que foram traduzidos por Monteiro Lobato, como os Irmãos Green, né, os Contos de Green, entre outros livros que nós temos por aí. E Monteiro Lobato, ele ia lançando seus livros autorais, todos com crônicas e críticas, e ele, em contraponto, também era criticado pela sociedade. A sociedade não aceitava o que ele escrevia, porque ele fazia uma crítica à sociedade daquela época, principalmente a sociedade lá do Paraibana. Então, em 1920, ele desiste. E até cita que de escrever para marmanjos está cansado, que bicho sem graça, ainda escreveria um livro onde as crianças pudessem morar. E em 1920 ele faz isso. Ele lança A Menina do Nariz Arrebitado, que em 1931 se torna Reinações de Narizinho. Caiu um papelzinho. Em 1931 se torna Reinações de Narizinho, porque naquela época as histórias eram menores, eram pequenos fascículos, eram libretos, né? Então o primeiro libreto dele, infantil, é A Menina do Nariz Arrebitado. E ele escreve outras aventuras dessa Menina do Nariz Arrebitado e a sua boneca de pano. Que daí depois, em 1931, ele une em um único livro, um livro maior, e dá o nome de Reinações de Narizinho. E desde então Monteiro Lobato vem sendo considerado o pai da literatura infantil. Mas o Monteiro Lobato não teve só essa vida não, tá gente? Não teve só essa vida literária. Se vocês me acompanharem aqui a outra sala, por gentileza. Como eu disse, pessoal, Monteiro Lobato não teve só a vida de literato, né? Ele também teve uma vida movimentada a nível político. Monteiro Lobato, ele foi convidado pelo presidente do Brasil, em torno de 1936, a representar o Brasil no exterior. Ele foi convidado para ser um adido comercial, que é um cargo diplomático da presidência, né? E ele vai morar nos Estados Unidos atuando nesse cargo. E quando ele volta dos Estados Unidos, 4 anos depois, ele volta para o Brasil com ideias de inovação, ideias de desenvolvimento. Porque ele passou um tempo nos Estados Unidos, ele viu todo o crescimento, todo o desenvolvimento que se tinha nas terras de lá. E ele quer trazer esse desenvolvimento para o Brasil. E ele volta afirmando que no Brasil existe petróleo. Então, ele sai bradando aos 4 cantos do país que o Brasil tinha petróleo, que o petróleo era nosso. Ele consegue alguns amigos que compartilham da mesma crença, e então eles fundam uma companhia petrolífera e saem em busca do petróleo no Brasil. Na época, nós já estamos aí no reinado Vargas, né? Na gestão Vargas.
E tínhamos até o Ministério do Petróleo. Para quem não sabe, a gente já tinha o Ministério do Petróleo nessa época, apesar de se dizer que no Brasil não tinha petróleo. Monteiro Lobato insiste na ideia e sai caçando petróleo pelo país. Só que no país, embora o país seja nosso, a gente não pode chegar em qualquer lugar furando a torta direita. Então o que Monteiro Lobato fez? Ele pediu autorização ao órgão competente, no caso, o Ministério do Petróleo. O Ministério negava a autorização para ele. Então, Monteiro Lobato teve muita dificuldade para conseguir perfurar o solo em busca de petróleo, porque o governo não deixava. Então, Monteiro Lobato, que não gostava de ficar de boca fechada, não gostava de engolir sapos, ele faz o quê? O que ele melhor fazia, senta e escreve. E ele lança um livro chamado O Escândalo do Petróleo e do Ferro, onde ele acusa o governo de não perfurar e não deixar que se perfure. E assim ele começa a conquistar os seus inimigos políticos, que o levariam à cadeia. Afinal de contas, o governo não queria a gente estar aí na pré-ditadura militar. Com isso, o Monteiro Lobato conquista os inimigos políticos e com uma viagem marcada para a Argentina para divulgar os seus livros, ele é denunciado como fugitivo. Denunciam que ele está fugindo. O comunista, o agitador Monteiro Lobato, o antipatriota, estaria fugindo do país. Então é decretada a prisão preventiva do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato é preso. Inclusive a gente tem aqui imagem dele fichado no The Office, né? E ele vai preso, ele entra com recurso, né? Vai a juízo, só que ele acaba perdendo e é condenado a cumprir 6 meses de cárcere. Mas Monteiro Lobato, ele também tinha bons amigos. E esses amigos fazem uma pressão em cima do governo para que liberte Monteiro Lobato. E o Getúlio Vargas, o presidente da época, não tem nenhuma outra saída a não ser conceder o indulto para Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato é indultado. Então Monteiro Lobato acaba cumprindo só 3 meses. Ele fica só metade da pena. E quando ele sai, ele é chamado até para entrar para a política, mas ele não quer se meter com política. Não era a área dele. Monteiro Lobato continua com os seus livros, nós estamos aí em 1941. Monteiro Lobato continua escrevendo seus livros, trabalhando com os lançamentos dele, afinal de contas, a sua obra infantil já era amada no mundo, já tinha traduções em outras línguas, tanto que quando ele ia para a Argentina, ele ia para divulgar esses livros. E quando Monteiro, até que no dia 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato sofre um AVC. Ele residia em São Paulo, no bairro da Consolação na época, e ele não resiste e vem a falecer. Mas aqui no sítio a gente sempre lembra da Emília falando sobre a jornada das pessoas na Terra, quando a Emília está escrevendo suas memórias com o Visconde. A Emília vira e fala: sabe, Visconde, a vida das gentes nesse mundo é um rosário de piscadas, cada dia é um pisco. Visconde olha meio torto: como assim, Emília? É simples, Visconde. Você abre o olho, ou seja, você nasce, é a primeira piscada. Você pisca e nasce, pisca e mama, pisca e anda, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria os filhos, pisca e geme os reumatismos, até que pisca pela última vez e morre. O Visconde, que sempre tenta pegar a Emília na sua esperteza, vira para ela e pergunta: e depois que morre, Emília, vira o quê? A Emília, de mãozinha na cintura, olha e fala: é simples, Visconde, vira hipótese. E a nossa hipótese sobre Monteiro Lobato é que ele vai continuar eternamente vivo em nossa memória, em nossos corações, enquanto nós tivermos vocês que venham conhecer um pouco mais sobre a história dele e do casarão, dos feitos dele aqui conosco. Pessoal, essa é a nossa monitoria, um pocket, vamos assim dizer,
sobre a vida do Monteiro Lobato. Ela geralmente é feita com os nossos personagens, mas isso durante a semana para as excursões escolares. Final de semana, quando ocorre de ter, como é um caso especial com vocês do CIET, quem faz geralmente somos nós, os monitores. Né? Mesmo porque os nossos personagens só chegam às 10 horas. Agora eu vou levar vocês para conhecer o resto da casa. Deixa eu fazer um pau para você. Muito obrigado, pessoal. Vou levar vocês para conhecer o resto da casa, falar um pouco sobre a história agora da casa, né? Sobre essa casa. Então, se vocês puderem... Bora, galera, um pouco de história. Tem 20 casas aqui. Aqui nessa sala, pessoal... Ei. Nessa sala, eu tenho 3 aquarelas que foram pintadas pelo próprio Monteiro Lobato. Então, vocês podem avaliar aí se ele tinha talento ou não. Aqui nessa sala, 3 aquarelas. 48. Pessoal, essa salinha aqui é uma sala com a nossa exposição permanente. A gente tem peças aqui de apreço inestimável, como essas 3 aquarelas que foram pintadas pelo próprio Monteiro Lobato. Temos algumas gravuras feitas de teste para os livros dele. Temos ali o Saci, a Emília, o Visconde, o Rabicó, Pedrinha Narizinho, numa gravura feita para as caçadas de Pedrinho e uma gravura do Jeca Tatu. São todas originais, tá bom? A outra pode, a gente só pede para que a foto seja sem flash, tá bom, pessoal? Sem flash. No museu, geralmente, a gente não tira foto com flash, porque as peças são muito antigas e a luz do flash danifica essas peças, tá? Aqui ao outro lado nós temos alguns documentos dele, algumas cópias de documentos, fotocópias, e um outro trabalho artístico dele também, feito numa tampa de caixa de charuto. Então vocês podem avaliar aí, o Monteiro Lobato era bem artístico. Mas ele gostava muito dessa coisa da imagem, ele gostava do desenho, da pintura, e depois ele descobriu a fotografia, tá bom? Se vocês puderem me acompanhar... Ele parece até Chico Anísio. Inclusive ele já tirava selfie naquela época. Eu não tenho essa imagem aqui, mas existe uma imagem dele tirando uma foto dele na frente do espelho. Esse negócio da gente tirar foto na frente do espelho não é de hoje não. Cadê? Não tenho aqui, infelizmente essa imagem não tem aqui. Pessoal, essa sala aqui, essa exposição que está aqui, é a exposição Monteiro Lobato, Vida, Realidade e Sonho, que foi feita pelo projeto... Nossa, fugiu agora. Projeto Memória, que era uma parceria com o Banco do Brasil. Foi feita em cerca de 98 aproximadamente. E essa exposição ela era em madeira. A gente fez uma outra parceria com o Senac e ela foi renovada para banner, que fica mais fácil da gente transportar. Essa é uma exposição permanente, ela fica aqui contando a vida e obra do Monteiro Lobato numa linha cronológica. Eu ia perguntar se ficava permanente, a última vez que eu vi não tinha. É porque a gente estava no processo da transição. Ela fica permanente, mas às vezes, dependendo do que a gente vai ter, a gente tira ela. Se eu precisar daquela sala, porque eu vou sediar uma exposição maior, eu tiro. Ah, tá. Eu tava com os banners que estavam errados, erro de impressão e digitação, tava com umas 3 datas erradas. Essa sala aqui, pessoal, a gente abriga esse móveis que compõem uma sala de jantar, pertenceu ao próprio Monteiro Lobato. Eles são originais, por isso que a gente pede para não tocar nos objetos, porque eles são muito antigos. E na nossa mão, a nossa pele secreta
uma gordurinha que danifica esses móveis que são muito antigos. Por isso a gente pede o cuidado de não tocar, a gente fechou aí porque o pessoal... Ninguém senta nessa cadeira? 3 semanas. Ah, é? 3 semanas porque a gente interditou elas. Porque a gente trabalha com público e público é um bicho teimoso. A gente fala que não pode, a gente tem recado, mas eles não vêm ou fingem que não vêm e sentam. Então, então a gente teve que fechar. Mas alguém sentava na boa, pedia cafezinho e tudo. Olha, só não me pediram cafezinho. Não sabia disso. Se vocês puderem me acompanhar aqui. Aí ele, Saci. Pode, aqui pode. Nessa sala aqui, pessoal, a gente abre a nossa sala de exposições itinerantes. A gente geralmente aqui coloca as exposições que vêm de outros museus e que vão ficar pouco tempo conosco. Essa exposição, ela se chama Muitos Anos de Vida. É uma exposição que foi feita especialmente aqui para o sítio pelos irmãos Guglielmone. São 2 irmãos de Igaratá e eles fazem esse trabalho em madeira, tá bom? São peças em madeira, essas aqui, são entalhadas por uma impressora 3D e artes finalizadas à mão. As estátuas também, as estatuetas é a mesma coisa. É na madeira. Tudo madeira. E galera, muita história. São peças que eles fizeram para deixar exposto aqui, mas se vocês entrarem em contato com eles, quiserem adquirir, eles também vendem, tá bom? E não são só peças sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, eles têm peças de vários temas. Nessa sala aqui a gente também tem ali o nosso bazar, que vende peças feitas por artesãos da cidade, tá bom? Não, o bazar não tem nada a ver conosco, a gente só faz um meio termo. Eles tiraram o azulejo ou ele é assim? Ele é assim. É o piso aqui, falar sobre isso. Pessoal, pode vir entrando, por gentileza. Isso. Eu vou falar. Estou atento ao horário. Sim, claro. Tá? Pessoal, ele vai falar aqui sobre as peças da cozinha. Ei, gente. É porque ele tem um horário. Na verdade, estou preocupado com o horário de vocês também. Também, nós também temos. Né? Você Porque daqui e nós, eu sei que né? vocês vão para outro lugar. Sim, então, com provavelmente, certeza. cada um passar no banheiro, tomar uma água. A gente agradece. Pessoal, agora já chegou ao último ponto da visita, tá? Que é a cozinha caipira, que a gente chama pelo nome, pelo título carinhoso de cozinha da tia Anastácia. Aqui é uma cozinha caipira, uma réplica de uma cozinha caipira. Por que uma cozinha caipira? Porque a tia Anastácia é caipira? Não! É porque aqui, pessoal, a gente tem o fogão de lenha. O fogão de lenha, ele constitui uma peça fundamental em uma cozinha caipira. Então, qualquer cozinha que vocês entrarem e tiver um fogão a lenha, pode considerar aquela cozinha uma cozinha feita em estilo caipira, tá bom? Esse fogão, ele é fênico, como a gente costuma dizer. Ele não funciona, ele não tem funcionalidade real. Ele é só para exemplificar para as crianças que vêm nos visitar. E ele é feito em alvenaria, ele é feito em cimento, tijolo, cimento, contrariando o fogão da época. O fogão da época ele era feito como são feitas as paredes dessa casa, em taipa de pilão. Por isso que eu pedi para que não se fotografasse com flash, porque as paredes da casa são feitas em taipa de pilão. Para quem não sabe o que é taipa de pilão é um misturado de barro, restos de comida, assim como o pau a pique. Vocês conhecem o sistema do pau a pique? Não. O pau a pique é uma construção, um tipo de construção que tem muito lá pro lado do Nordeste, né? Então o que eles fazem? Eles cavam o chão, vão jogando água ali, misturando aquele barro com restos de comida, com serragem,
com palha e vai pisando, fazendo uma massa. O pau a pique, eles pegam essa massa e jogam numa estrutura feita em bambus entrelaçados, que forma as paredes. Eles pegam esse barro e vai batendo. Esse é o pau a pique. A taipa de pilão, a massa é praticamente a mesma, só que em vez de bater numa estrutura de bambus entrelaçados, é feito um caixote. Faz-se um caixote e joga essa massa lá e vai pilando, vai batendo essa massa. Pilando, como no pilão, né? Vai tocando aquela massa até deixar ir compactando, deixa ela secar. Depois que ela secou, solta-se, tira as estruturas do caixote e você tem uma parede. Então esse é o sistema da taipa de pilão. É uma montagem tipo Lego, assim, encaixes? Praticamente Lego, só que ela já é concisa, né? Ela é única. Ah, tá. Tinha um outro joguinho lá nos anos 80, na época que eu era criança, que eram pecinhas que você colocava uma em cima da outra, que já era a parede inteira. Era a taipa de pilão, dá esse efeito. Da parede inteira, você já monta o bloco todo. Então, para fazer essa parede, eu faço um caixote no tamanho da parede e vou jogando. Só jogando o recheio. Conforme eu vou subindo a parede, eu vou aumentando o caixote. Então, eles faziam... É como um enchimento de cinta. Você faz a caixa, só que a gente faz a cinta. Ou a base, né? Você faz a caixa. Ah, sim. De madeira, É que eu não sou muito dada a Uma curiosidade. tá. Esse chão aqui é o original da fazenda, aquele ali não. Isso. Como eu disse, as paredes da casa são em taipa de pilão, elas são originais da época, assim como o chão. Esse chão aqui da cozinha, ele é original. São lajotinhas de barro pesado, feitos pelos pés escravos, eles são originais. A única intervenção que teve nesse piso foi quando foi tombado como patrimônio histórico e a casa foi revitalizada. E eles colocaram um rejunte entre as lajotinhas, coisa que não se utilizava na época. Mas vamos tentar perdoar, afinal de contas, o órgão estava tentando preservar e pouco sabia-se sobre preservação. Então é natural que se cometessem erros. Na sala da frente, o forro, o piso é revitalização, não é original da casa. O original da casa é esse daqui. Tanto que vocês podem notar que essa sala Show de bola, galera. Show. Porque é mais... Bom, galera, agora nós vamos aqui ver os personagens aqui do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí os personagens aqui. Pode vir pra cá também, se você Aí os personagens. Sol, Show. né? Lá é bem sol aí. Lá da Emília, vai caminho. Pedrinho. Vem cá, vocês. Todos os personagens, a galera na fila aí pra tirar foto. Show de bola, galera. Vou entrar aqui na fila também pra tirar uma foto. Também sou filho de Deus, né? Vambora. Pai. Ô pai.